O que alienígenas e fantasmas, OVNIs e aparições de gente morta, psicodélicos e sonhos lúcidos revelam sobre a natureza da realidade? Eu vou lançar 2 frases no ar e preste muita atenção nelas. Primeira, não é racional ser apenas racional, pois nenhum modelo é capaz de explicar a si próprio. Segunda, é naquilo que a maioria ignora que encontramos as respostas que todos procuram. Agora, eu gostaria que você imaginasse qual seria a sua reação se alguém te contasse que presenciou alguma coisa esquisita, estranha, incomum. Por exemplo, imagina que o teu amigo chega para você e te conta que viu um espírito na noite passada. Ou até mesmo coisas mais bizarras, como um documentário onde as pessoas relatam com uma convicção muito forte que foram abduzidas. Então pensa qual seria a sua reação ao receber uma informação como essa. E então, a nossa reação padrão diante esse tipo de relato é automática. Nós rapidamente rotulamos esses eventos como fantasias da imaginação. Porém, como em toda reação automática, há uma grande chance de estarmos equivocados. Quero dizer, e se esses momentos absurdos não forem apenas espécies de falhas na nossa percepção da realidade? E se eles forem algo mais? Segundo o filósofo Bernardo Kastrup, esses eventos são chamados do absurdo. Ou seja, é quando o absurdo te chama. E o que é o absurdo? O absurdo é a própria existência, como dizia o Camus. Nós vivemos sob uma condição existencial bizarra, tão absurda, que beira a loucura. O Kastrup, inspirado na noção de inconsciente coletivo do psicólogo Carl Jung, nos convida a nos livrarmos dos preconceitos enraizados na cultura pop e interpretar coisas como OVNIs, aparições, coincidências improváveis, experiências místicas e até mesmo os paradoxos da física quântica não como simples ilusões ou enganos, mas como verdadeiros chamados para compreendermos a realidade de uma forma mais profunda. Ele sugere que esses relatos estranhos que ouvimos falar de vez em quando são características raras da própria realidade, pois seriam, mais propriamente, segundo ele, um convite do universo para que a gente o conheça melhor. Mas veja, isso não quer dizer que quando você assistiu na televisão alguém contando que viu um disco voador, realmente tinha um disco voador lá. O que nós vamos explorar hoje, de maneira mais específica, é o seguinte: independentemente de esses eventos serem ou não reais, e afinal, teríamos antes que definir o que é realidade, o fato é que, em algum sentido, essas experiências acontecem, certo? É que, do contrário, nós teríamos que assumir que todos esses relatos de eventos estranhos ao longo de toda a história não passaram de grandes mentiras deslavadas. E olha, até pode ser que, hora ou outra, isso aconteça mesmo, que não seja mais do que alguém em busca de atenção. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não parecem estar mentindo, pois quando analisadas psicologicamente, elas realmente demonstram acreditar no que estão contando. Ou seja, o fato é que para essas pessoas é como se tivesse acontecido. Então, se aconteceu para elas, se aconteceu para incontáveis humanos ao longo da história, bem, então isso deve ter algum significado, isso deve ter alguma função, seja psicológica, seja ontológica. Na época em que vivemos, devido ao sucesso da ciência, nós tendemos a julgar que o mundo deve ser, inequivocadamente, um lugar lógico e objetivo. Mas o fato é que a gente não faz nem ideia. O fato é que a gente não sabe. Pois veja de onde vem essa impressão equivocada. O sucesso da ciência se deve a porque ela se restringe à parte fácil da investigação do mundo. Ela se restringe a investigar aquilo que pode ser medido
de maneira objetiva e lógica. Mas não é só porque ela lida com essa faceta mensurável da existência que seja só essa faceta que exista. Essa é uma pressuposição não examinada que a maioria das pessoas fazem. Um engano. Nós não sabemos se o universo em si mesmo é um sistema lógico ou se a lógica está apenas em nossas cabeças. Quer dizer, e se a realidade em si mesma, para além da aparência física, para além daquilo percebido pelos órgãos sensoriais, se a realidade então não for uma coisa sólida e objetiva, mas algo mais elusivo, sim, porém algo profundamente significativo que experimentamos juntos. Sob este prisma, a gente poderia entender esses eventos estranhos da seguinte maneira. Pensa num indivíduo que ainda não teve a oportunidade de contemplar o absurdo, que ainda não se espantou com a existência. O chamado do absurdo, então, o convida a refletir sobre a sua própria condição existencial. Ele é convidado a compreender que existe, pois uma consequência psicológica desses fenômenos estranhos é que a pessoa se obriga a se olhar de fora, ela cria perspectiva, ela se obriga a pensar a partir de um horizonte mais amplo. Em última análise, ela se obriga a pensar que as bases do que ela chamava realidade talvez não sejam tão sólidas. E com isso, ela é convidada pelo evento absurdo que ela vivenciou a confrontar a sua identidade no mundo. Ela é convidada a confrontar o fato de que existe num mundo onde não se sabe por que se existe. Ela é convidada a sentir a estranheza nauseante dessa experiência misteriosa que estamos vivenciando agora mesmo. De maneira metafórica, ou quem sabe nem tanto, ela é chamada a sintonizar nessa frequência de limiar tênue entre a revelação filosófica e a loucura. Enfim, desse modo, a gente poderia entender que esses eventos estranhos seriam eventos, a princípio, psicologicamente motivados, mas de consequências ontológicas, respectivamente no sentido de primeiro fazer a pessoa amadurecer existencialmente, para depois conduzi-la a epifanias sobre a realidade. Capítulo 1. Chamados do absurdo. A chave aqui não é tentar provar se entidades metafísicas são reais. A questão aqui é mais sutil. Se trata de olhar para esses eventos tidos como incomuns como uma denúncia. Uma denúncia de que o nosso atual mapa da realidade, o fisicalismo científico, simplesmente não dá conta de explicar esses eventos. A seguir, eu vou te contar 4 rápidas histórias que são bons exemplos de chamados do absurdo. Essas histórias, embora pareçam ficção científica, aconteceram mesmo, tá? Elas aconteceram de verdade. Você pode pesquisar sobre elas depois. Tem vários vídeos aqui no YouTube mesmo. Há documentários, inclusive. Há filmagens reais. Há testemunhas e provas. Portanto, essas histórias não são meros contos de curiosidades, mas evidências de uma realidade possivelmente muito mais maleável do que nos ensinaram a acreditar. Visualiza o seguinte: se até agora entendemos o universo como um pavimento firme e contínuo, então essas histórias podem ser entendidas como brechas nesse pavimento. Brechas no pavimento da realidade que vão te permitir enxergar do outro lado. Então, agora, vamos às 4 breves histórias, aos 4 chamados do absurdo. Chamado número 1. O OVNI norueguês e a sua física impossível. Imagina a cena. Um vale remoto e congelado na Noruega, em meados dos anos 80. A noite é escura, mas não tem nuvens no céu. De repente, algo aparece na escuridão. Não é um avião, não é um helicóptero, mas também não é apenas uma luz, pois a luminosidade desse objeto parece ser refletida. Quer dizer, não é algo que parece
ter luz própria. Então imagina que apareceu alguma coisa na escuridão do céu noturno, numa escuridão sem nuvens de uma noite bonita, e essa coisa parece estar sendo iluminada pela luz da própria lua. O problema é que esse algo começa a se movimentar em zigue-zague, da esquerda para a direita, instantaneamente, como se fosse algo sem massa, como se a inércia não se aplicasse a ele. E de repente, aquele algo então para e paira no ar, por alguns instantes, pulsando num ritmo que lembra bastante um ser biológico. Logo em seguida, de maneira muito abrupta, ele desaparece para longe. E olha, isso não foi visto por um único fazendeiro assustado. Foi um fenômeno persistente ao longo dos anos e ainda tem acontecido em anos recentes. Tanto que os cientistas foram para lá, armados com radares, câmeras e espectrógrafos. Eles capturaram as imagens em filme, rastrearam no radar e encontraram depósitos metálicos estranhos no chão sob onde aquele algo pairava. O fato é que eles provaram, sem sombra de dúvida, que o fenômeno aconteceu. Mas, no entanto, não conseguiram explicá-lo. Esse OVNI norueguês foi entendido como um fato físico que, porém, não se enquadrava com as leis da física como as conhecemos. Mas que, no entanto, também não foi entendido como algo bizarro pela maioria. Sabe aquela ideia de que, quando algo acontece e a gente não consegue explicar, a nossa tendência cultural hoje em dia, devido ao sucesso da ciência, é concluir rapidamente que, bom, se algo não tem explicação, é porque a explicação ainda não foi encontrada. Porém, como você vai ver daqui a pouco, não é racional ser apenas racional, pois a racionalidade não é capaz de fundamentar a si mesma. Chamado número 2. A experiência psicodélica compartilhada. Ainda nos anos 80, mas na América do Norte, centenas de pessoas viram uma formação gigante no céu em forma de V, que parecia conectada a uma enorme aeronave. Entre as testemunhas tinham cientistas, engenheiros, policiais. A consistência dos relatos evocou teorias que iam desde naves militares secretas a visitas extraterrestres. No entanto, um comentário de uma das testemunhas começou a revelar algo muito mais significativo do que essas especulações anteriores. Esse indivíduo disse o seguinte, abro aspas, do começo ao fim, os 18 minutos em que observei aquela nave foram também um período de autoexame de mim mesmo. Um período de reflexão sobre quem eu era. Fecha aspas. E não foi só essa pessoa. Várias testemunhas relataram o mesmo. A sensação de que a estranha formação de luzes, de que ela estava de alguma maneira tentando se comunicar com elas. Para alguns, a experiência foi tão forte que os fez questionar sobre a própria realidade do real. Entretanto, como disse o Kastrup, se literalmente eu visse uma nave estranha, imagino que muita coisa passaria pela minha cabeça, mas não pergunta sobre a minha própria natureza. Após a investigação ter colhido o depoimento de todas as testemunhas, olha que interessante. A conclusão foi de que elas tiveram algo próximo a uma experiência psicodélica compartilhada. E como você sabe, os psicodélicos são conhecidos por causarem reflexões existenciais. Chamado número 3. O Milagre de Fátima. Agora, leva a sua imaginação para Portugal. Em 1917. Mais uma vez, visualiza a cena. Uma multidão de religiosos, nada menos que 70 mil pessoas, está reunida em um campo aberto, em um grande gramado que, no entanto, está coberto de lama porque nos últimos dias choveu bastante. Tem ali crentes devotos, sim, mas também apenas camponeses curiosos, também céticos e também jornalistas. Todos estão esperando por um milagre prometido por 3 crianças pastoras. E então, de repente, não é que algo acontece mesmo? As nuvens se abrem e o sol aparece. O sol aparece, mas não parece ser o sol de sempre. É mais algo como um disco prateado, pálido e giratório. Ele começa então a dançar no céu em direção à multidão, que por alguns momentos ficou aterrorizada à espreita de um choque eminente. Mas logo em seguida, o sol volta para o seu lugar de costume
e parece brilhar normal, como sempre. O pânico, então, se transforma em espanto. As pessoas se olham perplexas. Mas além disso, como evidência de que aquilo realmente aconteceu, e talvez seja esse o fato mais curioso, é que lembra que eu disse que o chão estava todo molhado e cheio de lama, né? E então, parece, pelo que as pessoas contam em seus relatos, que o chão ficou instantaneamente seco, que a água sumiu de uma hora para outra. Então, diante disso, se pergunta como um fenômeno aéreo, por mais bizarro que fosse, ou mesmo que tivesse sido um outro tipo de delírio coletivo, mas como que isso poderia secar milhares de metros quadrados de solo lamacento em poucos instantes? A chamada Dança do Sol foi um evento físico testemunhado por uma multidão, mas as suas consequências desafiam a típica causalidade. E olha, por mais céticos que possamos ser quanto a esses eventos, a gente tem que admitir que é um pouco difícil argumentar contra algo que 70 mil pessoas presenciaram. E, por fim, chamado número 4. Elfos e panquecas sem sal. Nem todos os chamados do absurdo envolvem objetos estranhos no céu. Alguns envolvem entidades vivas. Além disso, algumas histórias vão além da mera não conformidade com as leis da física. Elas desafiam algo muito mais fundamental, a própria lógica. Considere a história de Joey, um fazendeiro de Michigan que, em 1961, relatou um encontro com pequenos seres, pequenos em estatura mesmo, que vieram em sua direção. O Joe viu uma nave estacionar no seu quintal. E espantado, é claro, ele correu até o quarto, no segundo andar da casa dele, para ligar para a polícia, que, embora descrente da sua denúncia, enviou uma viatura ao local. Quando ele desceu de volta no andar de baixo, se deu de cara com os seres esquisitos na sua cozinha. O Joe, no entanto, pensou que eles estavam... A interpretação dele foi que eles estavam tentando transmitir algum tipo de mensagem. No entanto, eles não lhe contaram os segredos do universo. Eles fizeram um gesto, pedindo água, e em troca, deram-lhe 4 panquecas quentes, mas que estavam sem sal. Quando a polícia chegou, os pequenos homenzinhos já tinham ido embora, segundo o Joey. Mas havia grandes marcas na grama do seu quintal e a cozinha estava mesmo toda bagunçada. Parece um tanto ridículo, né? Porque aliens viriam até a Terra para simplesmente cozinhar panquecas sem sal. No entanto, o renomado pesquisador Jacques Vallée notou algo ali. Ele notou que essa história é quase idêntica a inúmeros contos de folclore europeu sobre encontros com elfos, que são notoriamente conhecidos por serem avessos ao sal. De tal maneira, é como se um antigo roteiro mítico estivesse sendo reencenado com adereços modernos de alienígenas. Sim, talvez não faça sentido e pareça ilógico, mas o ponto aqui é que pro Joe, a experiência foi inegavelmente real. Real e significativa, sugerindo o que a gente poderia entender como uma terceira zona, onde o objetivo e o subjetivo se fundem. Você já vai entender melhor do que eu estou falando. Capítulo 2. Choque ontológico. Esses 4 exemplos, por mais diferentes que sejam, têm algo em comum. Eles desafiam não só a física, mas a lógica e o bom senso. Eles também são cheios de simbolismo, metáforas e o mais importante que eu gostaria que você notasse. Eles mexem com a gente de um jeito diferente, não é mesmo? É como se lá no fundo a gente sempre tivesse desconfiado que lá no fundo tem algo de estranho. Se imagina você mesmo, de verdade, naquele campo em Fátima. Você está num lugar todo encharcado e então você vê o sol, a âncora da sua realidade, se soltar e começar a dançar em zigue-zague na sua direção. Pensa só no que você ia sentir. É mais que medo. É mais do que uma simples vertigem. É o que os filósofos chamam de choque ontológico. As regras fundamentais do seu mundo acabaram de ser pública e inegavelmente quebradas. Esse sentimento, essa ruptura, é justamente um chamado do absurdo. A sua função não é dar respostas de imediato.
mas impor os indivíduos a procurá-las. Segundo o Carl Jung, a absurdidade não é um erro, é uma ferramenta de evolução pessoal. Em suma, a característica comum e mais importante de todos esses eventos não são as esquisitices, mas a violação flagrante da lógica e da física, combinada com um poderoso simbolismo. Esses eventos foram coletivamente experienciados, mas fisicamente inconcebíveis. A questão que surge aqui é a seguinte: como algo pode ser real para muitos e, ao mesmo tempo, impossível para a nossa realidade física? Para responder a isso, a gente precisa examinar melhor os alicerces do que a gente chama de realidade objetiva. Capítulo 3. A ilusão da objetividade. Em nossa cultura, fazemos uma distinção nítida entre mundo interno, da mente, o mundo subjetivo, e, por outro lado, o mundo externo, dos fatos, o mundo objetivo. Mas essa separação, como veremos, pode ser uma simples ilusão. Nós normalmente consideramos algo como verdade quando aquilo é objetivo, não é mesmo? Mas o que é algo objetivo? Para sermos precisos, precisamos distinguir entre dois tipos de objetividade: a objetividade fraca e a objetividade forte. A objetividade fraca é a objetividade cotidiana. É quando múltiplas pessoas observam a mesma coisa de forma consistente. Por exemplo, a árvore na esquina da sua rua é fracamente objetiva, pois todos que olham para ela concordam que é uma árvore. Os fenômenos das luzes do céu noturno na Noruega e o sol dançando no Milagre de Fátima foram, no mínimo, portanto, fracamente objetivos, pois milhares de pessoas viram a mesma coisa. Mas há um segundo tipo, a objetividade forte, também conhecida como realismo metafísico. Esta é a crença de que a árvore do seu quintal existe tal como nós a vemos, com todas as suas folhas e átomos perfeitamente definidos, mesmo que ninguém, nem um humano, nem animal, nem uma câmera esteja lá para observá-la. É a crença em um universo que existe lá fora, independentemente de qualquer mente. É uma crença, pois se pergunte como poderíamos saber se as coisas continuam a existir quando não há ninguém para experimentá-las. Em outras palavras, a objetividade forte é uma aposta. A noção que existe algo para além da experiência é uma aposta. Tudo o que nós sabemos existir é aquilo dentro da experiência. Pois, ironicamente, mesmo que descobríssemos que algo existe fora da experiência, automaticamente aquilo passa a fazer parte da experiência. Inclusive se fosse por meio de instrumentos tecnológicos de observação. Pois, em última análise, alguém vai ter que experimentar o output do instrumento de observação. A objetividade forte, por mais frágil que seja, é a crença sobre a qual toda a ciência moderna foi construída. Façamos uma metáfora. Imagina que a realidade é um jogo de videogame de realidade virtual. Um jogo de realidade virtual incrivelmente avançado. A teoria do realismo metafísico é a crença de que o mundo inteiro do jogo, cada galáxia, cada estrela, cada átomo em uma pedra de um planeta desconhecido, está sempre e totalmente renderizado e existe em detalhes perfeitos o tempo todo, mesmo que nenhum jogador esteja lá para vê-lo. É como se houvesse, então, uma espécie de disco rígido, gigantesco e pré-carregado. Mas o que a mecânica quântica, o campo mais bem-sucedido e testado da ciência, descobriu? Ela descobriu que o mundo do jogo só renderiza quando um jogador interage com ele. Antes de você interagir com uma partícula, como um elétron, ela não tem propriedades físicas definidas. Ela não está aqui ou ali. Ela não é espaço-temporal, pelo menos não como conhecemos. Ela talvez exista em potência, como uma nuvem de probabilidades. A gente sabe que é o ato de medir que força a partícula a, digamos assim, escolher suas propriedades, a renderizar em sua tela. E cuidado aqui, isso não significa que é o seu olhar que cria a realidade. Isso apenas parece indicar que
a realidade é relacional, que o que nós chamamos de mundo externo sempre depende de uma interação. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo agora mesmo no canto superior da sua tela. O importante aqui é que isso sugere que talvez deveríamos abandonar a concepção de que o mundo externo existe de maneira independente. Isto é, deveríamos abandonar o realismo, deveríamos abandonar a noção de objetividade forte. Isso implicaria que o que a gente chama de um fato objetivo é aquilo que pode ser experimentado por mais de uma pessoa, uma vez que aquilo que pode ser experimentado apenas por uma pessoa é o que a gente chama de subjetivo. E se você pensar um pouquinho mais a respeito, você vai conseguir notar que essa noção, essa divisão, essa dicotomia, essa clivagem entre objetivo e subjetivo é apenas uma convenção, um jeito da gente se referir às experiências. Quem sabe você tenha ouvido falar que no debate intelectual mais famoso da história, entre o Albert Einstein e o Niels Bohr, o Einstein era um defensor do realismo. O Einstein era um defensor da objetividade forte. Mas quem ganhou essa disputa foi o Bohr, devido às descobertas da mecânica quântica. O que isso revela é uma ironia no âmbito do conhecimento. Pois veja só, o método científico, nascido de uma visão de mundo realista, foi tão eficaz que acabou produzindo experimentos que refutaram sua própria premissa fundamental. E é claro, isso não é um fracasso da ciência. É uma espécie de triunfo paradoxal. A ciência, em sua busca incansável pela superação das ilusões em direção à verdade objetiva, descobriu que a própria objetividade pode ser uma ilusão. Capítulo 4. Uma falha na Matrix. Se o chão da realidade física é elusivo, pelo menos a gente tem a lógica, certo? Bom, como você sabe, a lógica é o alicerce do pensamento racional. É o sistema operacional sobre o qual construímos a matemática e todas as ciências. Desde o iluminismo, a nossa cultura tem tratado a racionalidade como se fosse uma verdade sagrada. Como você também sabe, segundo a lógica clássica, uma afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Não tem meio termo, não há terceira opção. Este é o chamado princípio da bivalência. O princípio da bivalência está ligado à teoria da verdade por correspondência, que diz que uma afirmação é verdadeira se corresponde a um fato objetivo no mundo real, no mundo externo. Por exemplo, se você pensa em alguma teoria e aquilo corresponde a um fato empírico no mundo real, externo à sua cabeça, bom, então essa é uma verdade por correspondência. A verdade por correspondência, que é usada no método científico, é não mais que a coincidência entre um pensamento abstrato e a realidade percebida. Mas inclusive no senso comum, quando a gente fala em verdade, de modo geral a gente está se referindo a essa categoria, as verdades por correspondência. Porém, como acabamos de ver, a ideia de um mundo real, lá fora, existindo de maneira independente, tem se tornado cada vez mais insustentável. A pergunta que você deve se fazer agora é a seguinte: a que corresponde, então, aquilo que chamamos de verdade nas verdades por correspondência? Olha que interessante. Acontece que a lógica, assim como a ciência, também contém a semente da sua própria ruína. Pensa na lógica clássica como um cartógrafo supremo. O seu objetivo é criar um mapa único, perfeito e em escala real. Mas o que acontece quando o cartógrafo tenta incluir o próprio mapa no mapa? Ele cria um paradoxo. Como exemplo, considere a seguinte frase: esta afirmação é falsa. Esse é o famoso paradoxo do mentiroso. Pensa um pouco sobre ele. Se a sentença esta afirmação é falsa for verdadeira, então é verdade que ela é falsa, o que a torna falsa. Mas se ela for falsa, então é falso que ela é falsa, o que a torna verdadeira. Mas a verdade da sentença é que ela é falsa. E assim, infinitamente. Ela oscila sucessivamente entre verdadeiro e falso. É um pequeno pedaço de código que trava o sistema operacional da lógica binária. Por séculos, os filósofos trataram esses tipos de paradoxos como meras curiosidades linguísticas. Mas em 1931,
Um jovem e desconhecido lógico austríaco chamado Kurt Gödel usou a lógica contra a própria lógica, provando que existem coisas no universo que superam a lógica da matemática. Com seus teoremas da incompletude, o Gödel provou que o mesmo tipo de paradoxo autorreferencial do mentiroso não era uma falha, mas uma característica essencial no coração da teoria dos números. Ele demonstrou que qualquer sistema lógico suficientemente válido inevitavelmente conterá afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas como verdadeiras pelo próprio sistema. E esse é o ponto. Em essência, o Gödel encontrou o paradoxo do mentiroso escondido no âmago da lógica. O que nós devemos entender disso é que, se a gente quisesse conhecer no que reside a verdade da lógica, nós temos que sair do sistema da lógica. E aqui ressoa um padrão interessante, um eco do que vimos antes no chamado paradoxo do sucesso científico, onde a ciência, a partir dos seus fundamentos baseados na objetividade forte, teve de abandonar o próprio fundamento. A busca por um sistema de pensamento racional e fechado, quando levada às suas últimas consequências, acaba por se auto-implodir. Por isso que eu disse lá no começo do episódio que não é racional ser apenas racional. Tanto o realismo científico quanto a lógica clássica são sistemas que acreditam poder fornecer um relato completo e objetivo de tudo. E ambos, quando submetidos ao teste final, quebram-se sob o peso da sua própria autorreferência. Isso parece sugerir algo essencial sobre a natureza. Ela resiste a ser encaixotada de forma literal. Ela resiste a ser captada de modo completo, em um modelo explicativo. Ou seja, talvez se nós quisermos ir além do conhecimento científico, a gente vai precisar fazer o uso de analogias e metáforas. E é um pouco disso que a gente faz aqui no canal. Nós tentamos entender a realidade de modo contrário ao habitual, uma vez que esse modo tem falhado em entender a realidade. Em vários vídeos anteriores, nós temos feito o esforço de olhar para a realidade não como se a consciência fosse um produto da matéria, mas o contrário, como se a consciência, e entenda a consciência aqui simplesmente como a capacidade de gerar experiência, como se a consciência fosse uma característica inalienável do tecido da existência. E de tal maneira, se dividirmos a realidade em aquilo físico e aquilo mental, e assumirmos, portanto, que o mental poderia ser aquilo de mais fundamental, indo contra a visão dominante atualmente, então não há nada de estranho em que a realidade talvez seja fundamentalmente estranha. Isso também implica outro aspecto interessante. Veja só, se a realidade física não é independente, quer dizer, se a realidade física não está separada da mente que a experimenta, então a realidade é, por definição, autorreferencial, uma vez que nós seríamos o universo conhecendo ele mesmo através de nós. E esse tipo de autorreferência leva a aqueles paradoxos que a gente acabou de ver. Isso significa que os loops estranhos que encontramos na lógica não seriam apenas curiosidades semânticas, mas reflexos da estrutura fundamental de uma realidade que está pensando sobre si mesma. Portanto, isso nos permite entender que talvez os chamados do absurdo não sejam violações da realidade, mas expressões da sua genuína natureza paradoxal. O que a maioria de nós faz diante de um chamado do absurdo? Nós cedemos àquela reação automática típica de nossos tempos. Aquela ideia que eu comentei antes, de que se algo ainda não tem explicação, então algum dia vai ser explicado. Essa é uma esperança científica. Muitos cientistas, inclusive, acreditam que algum dia a ciência será capaz de explicar tudo. Mas reflita comigo, será que se isso acontecer, será que nós ficaríamos completamente satisfeitos em termos de compreensão? Será que nós pararíamos de investigar o mundo? Será que o sucesso mais extremo da ciência eximiria o nosso espanto diante da existência? Olha, eu acho que não. Pois veja o seguinte, digamos que sim, que algum dia a ciência explique tudo. Pensa, no entanto,
o que isso significaria? Isso significaria não mais do que entender como se dão todos os processos da natureza. Quer dizer, entenderíamos que toda vez que acontece X, Y será uma implicação necessária. E que toda vez que acontece Y, W é uma implicação necessária. E assim sucessivamente, até termos mapeado todos os eventos da natureza. Teríamos, então, não mais que um catálogo completo dos fatos. Em outras palavras, a ciência é um método de previsão. Certamente o melhor que possuímos até então. Mas o ponto aqui é que, mesmo que mapeássemos toda a linha de causas e efeitos, entenderíamos não mais que os processos da natureza, os seus comos, o como algo acontece, mas não o que aquilo é. Pois mesmo que todos os comos sejam explicados, e mesmo que o fisicalismo esteja certo e a consciência seja um mero produto tardio da matéria, mesmo que inclusive soubéssemos como a consciência teria surgido da matéria, nada, exatamente nada na explicação de como isso teria acontecido, nos permitiria compreender o que isso é. Entenda, portanto, que, em última análise, é só através da experiência direta do mundo que nós podemos compreendê-lo. Até mesmo a filosofia pode fazer não mais que apontar o caminho. Mas a compreensão é algo que cada um deve fazer por si mesmo. Pois de fora, investigando as coisas pelo lado externo, nós nunca chegamos à sua essência. Por mais que se investigue, tudo o que obtemos são somente nomes e imagens. O Schopenhauer dizia que nós somos como alguém que gira em torno de um castelo, procurando em vão pela entrada, e que se contenta, de vez em quando, em apenas desenhar a fachada. E bem, é isso o que a ciência faz. Ela desenha as fachadas, com muita eficácia, mas as fachadas. Em outras palavras, mesmo que você tivesse explicações científicas muito precisas e exatas de como se dão todos esses processos na natureza, indaga o seguinte: será que isso ia te impedir de ficar espantado diante da existência? Ou seja, mesmo que algum dia a ciência explique tudo, não será uma explicação do todo que nos permitirá compreender o que o todo é. Pois mesmo que a ciência explicasse como tudo acontece, nós ainda poderíamos, espantados, indagar. Mas porque cargas da água, isso é possível. Em última análise, a grande questão é essa: o que afinal torna as possibilidades possíveis? Essa é a pergunta filosófica por primazia. O Schopenhauer, em mais uma das suas belas analogias, ilustra esse abismo entre as explicações científicas e o espanto filosófico. Ele diz que, diante do conhecimento científico, nós nos sentimos como se fôssemos um estranho. Um estranho que entra em uma sociedade completamente desconhecida. No entanto, uma vez dentro dessa sociedade, começam a nos apresentar a todos os convidados, um por um. Explicam quem é parente de quem é amigo de quem, e nós passamos então a entender perfeitamente a genealogia e as conexões daquele grupo. Tudo se torna familiar. Porém, mesmo entendendo como todos ali se relacionam, nós não conseguimos evitar a pergunta que fica entalada na garganta. Mas, diabos, como foi que eu vim parar no meio de toda essa gente? Considerações finais. A ciência como um mito moderno. Tudo isso se conecta perfeitamente com o trabalho do historiador da ciência Thomas Kuhn. O Kuhn mostrou que a ciência não progride de forma linear e cumulativa, tal como os livros didáticos da escola insistem em nos contar. O Kuhn mostrou que a ciência não evolui, como se cada vez seu conhecimento ficasse necessariamente melhor, mas que o conhecimento científico salta entre paradigmas. Paradigmas são visões de mundo compartilhadas entre os cientistas que determinam quais são as perguntas permitidas a serem feitas, quais são os dados considerados relevantes a serem investigados e quais as explicações que são aceitáveis em cada época e cultura. Além disso, e crucialmente, o Kuhn notou que quando os paradigmas mudam, é como se o próprio mundo mudasse com eles.
Porque os cientistas literalmente começam a entender as coisas de um jeito diferente. O que antes era invisível e descartado como um erro pode se tornar, depois, um dado central. Tal como, por outro lado, o que antes era considerado um fato inquestionável, depois pode virar apenas fantasia. Um exemplo clássico que se dá é aquele de que, antes da gente ter descoberto o fenômeno da combustão, se acreditava que as chamas do fogo eram geradas por um tipo de partícula chamada flogisto, ou seja, o que até pouco tempo era considerado ciência de ponta, hoje parece ser não mais do que um mito passado. Portanto, longe de ser a verdade final, o fisicalismo científico é o nosso paradigma atual, o nosso mito moderno. E os eventos absurdos, as falhas na Matrix, são sinais de que esse mito está começando a ruir. Segundo o Thomas Kuhn, o principal indício de que um paradigma está prestes a ser trocado são as chamadas anomalias científicas. Toda vez que uma anomalia científica é descoberta, isso aumenta as chances, aumenta a probabilidade de que o paradigma atual está começando a ruir, está começando a não dar mais conta de explicar, de abarcar, melhor dizendo, aquilo possível diante do conhecimento atual. E a mecânica quântica é uma das maiores, se não a maior, anomalia científica da história. Assim, é bastante provável que as próximas gerações vivenciem uma revolução científica e passem a enxergar a realidade e passem a compreender a realidade a partir de um novo horizonte.